Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre alguns distúrbios, né, de comportamento, mas não só o distúrbio de comportamento, mas como isso acontece no indivíduo, né? Todas as questões relacionadas a isso, porque eu coloquei lá, né, no anúncio do vídeo, né, no título, dois casos, né, que ficaram famosos, estão famosos, né, tem repercussão, que é a da ex-sinhazinha e da namorada, da mulher que envenenou um doce, um brigadeiro, para matar o companheiro, a pessoa que ela estava junto. E a gente fica pensando, né, poxa, como é que essas pessoas conseguem fazer isso e tal? E a gente acaba escutando termos, né, psicopata, narcisista, borderline, sociopata. E as pessoas ficam muito preocupadas na descrição desses comportamentos, desses distúrbios, e começam a tratar essas pessoas como extraterrestres, né? Pessoas que têm uma característica diferente e que são só pessoas que talvez vivam numa outra dimensão, como se essas pessoas não fossem pessoas normais, quero dizer, pessoas que foram bebês, que foram crianças e que tinham a inocência de uma criança e que foram se transformando nesses indivíduos. É muito fácil, né? Às vezes eu acho que as pessoas preferem ter esse pensamento, né, de achar que já se nasce um psicopata, já se nasce um narcisista, já se nasce um sociopata. Eu fiz um vídeo anterior, né, falando sobre questões relacionadas a uma discussão, a uma teoria de traços de comportamento genéticos. E eu lembrei, eu frisei que era muito importante a gente ter cuidado com esse tipo de avaliação, né? Porque quando a gente coloca o termo genético, parece que é uma coisa inata daquele indivíduo e nós, como sociedade, não temos nada a ver com isso. Nasceu aquele traço, então vai ser um psicopata, um sociopata, um narcisista e ponto final, a gente não tem nada a ver com isso. Então eu falei que tinha uma compreensão relativa com relação a essa tese, mas que é necessário ter cuidados. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem muito a ver com esses casos, né? De pessoas que tomam um rumo em direção a um comportamento que é um distúrbio, né? Um distúrbio de comportamento e tem ações que causam consequências. Existem milhares de pessoas, milhões de pessoas com esse tipo de conduta. Às vezes elas fazem mal a elas mesmas, às vezes o seu mal não é tão impactante ou não chega à mídia, às televisões, à internet, mas estão aí tendo esse comportamento. Então o que eu queria era fazer o seguinte: a gente tem que analisar esse comportamento no seu todo, para que essas pessoas, esses tipos, né, de indivíduos, não continuem se reproduzindo cada vez mais na sociedade e causem os males que a gente percebe, tanto a elas mesmas quanto às pessoas à sua volta. Então a gente precisa ter uma análise responsável sobre isso. E também, tendo uma análise responsável, a gente pode ter a habilidade de identificar um narcisista, identificar um psicopata, um sociopata, um borderline e nos tomar um cuidado, nos precaver com relação a esses indivíduos. Eu sempre digo assim, quando um indivíduo te oferece uma ameaça, é claro que você tem que se defender de forma imediata. A defesa com relação àquela ameaça, aquele perigo, sendo pronta, ela é razoável. A questão não é essa, de você se afastar, de se proteger. A questão é a gente tentar analisar a sociedade, analisar em que ambiente a gente vive que produz essas pessoas, que produz esses distúrbios. Então é exatamente isso que eu quero falar com vocês. E eu selecionei aqui quatro tipos de distúrbios, né?
o narcisista, o psicopata, o sociopata e o borderline. Narcisista, né, a mãe da ex-sinhazinha, era uma pessoa narcisista, muito preocupada com a aparência, com uma autoestima relativa muito alta, vamos dizer assim. Quer dizer, a visão sobre ela era tão superdimensionada que ela se colocava acima de qualquer questão, qualquer limite. A busca para atender essa visão distorcida, né, sobre ela mesma fazia com que ela tivesse atitudes que colocavam em risco até as pessoas mais próximas a ela, que eram os filhos. O narcisista, ele é um manipulador por excelência, né? O narcisista, ele manipula as pessoas porque ele acha que ele está acima. A visão sobre ele é tão poderosa que ele acha que todos têm que servi-lo. Então, a mãe da ex-sinhazinha era uma narcisista, é uma narcisista. E por isso se encaminhou, o comportamento dela se encaminhou para aquela direção. Então, quanto ao psicopata, o psicopata é uma pessoa que tem uma distorção, não dele, mas da realidade que ele vive. O mundo que o psicopata vive é um mundo distorcido, onde as percepções que ele tem das pessoas e das coisas que acontecem é totalmente distorcida. Então, ele constrói uma história onde essa percepção é colocada em prática. E aí, se a percepção é agredir alguém ou agir de certa forma, ele vai colocar isso em prática porque isso se casa com a percepção dele. O sociopata é uma pessoa que tem uma dificuldade de relacionamento na sociedade. Então, a sua construção de comportamento tem a ver com a dinâmica social que ele constrói, que pode servi-lo, ou ele pode atacá-la, tentar destruí-la, tentar não aceitá-la. O borderline é uma pessoa que está, como a palavra diz, né? Borderline é uma pessoa limítrofe, a pessoa que está na fronteira, no limite fronteiriço entre a razão e a não razão. Então, ele é uma pessoa que seus sentimentos eles estão aumentados, estão superdimensionados. Então, ele pode ser uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente emotiva, extremamente deprimida, sempre vivendo os sentimentos no extremo. Então, conhecendo a característica desses distúrbios, nós vamos conversar a seguir qual é a razão para que isso aconteça, qual é a razão para que essas pessoas se construam desta forma. E depois vamos também tentar refletir qual será a maneira da gente perceber esses indivíduos e tentar nos proteger deles, porque eu acho que é necessária a proteção. Agora, a análise não pode ser uma análise superficial, onde, como eu falei, nós colocamos essas pessoas como pessoas distantes, pessoas que não foram produzidas por um contexto e achamos que não temos nenhum tipo de influência ou de participação no nosso comportamento social na construção desses indivíduos. Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre esses duas características. Primeiro, como é que se forma e depois como lidar com isso. Uma paradinha no vídeo só para lembrar de não esquecer de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, para fortalecer o canal, ao se inscrever, ativar notificações, lá o sininho e compartilhar o vídeo para pessoas que vocês acham que esse tema irá colaborar na sua vida, na sua reflexão, ok? Então vamos voltar para o vídeo. Bem, como eu falei, nós vamos falar sobre essas duas possibilidades. Primeiro, a reflexão, como é que se forma esses distúrbios de comportamento e depois como lidar com isso. Bem, a gente tem que entender que o ser humano é um indivíduo que vive em coletividade.
básico do ser humano viver em coletividade. E a coletividade, ela tem uma influência muito grande sobre ele. Então, ele vai participando de grupos de forma crescente e isso vai criando a sua percepção de si e do ambiente, né? Do meio que ele vive. Então, primeiro a família, depois a família de uma forma mais ampla, vizinhos, vizinhança, os lugares que ele frequenta, escola, igreja, se for o caso, clube e assim por diante. Então, essa construção ela é feita desta forma. É claro, como nós conversamos no vídeo que eu falei da questão genética, relação ao comportamento, que cada indivíduo tem um traço dentro dele, em maior ou menor grau, que essas influências vão trabalhando, ok? Então, assim, o universo que essa pessoa convive inicialmente tem uma influência decisiva no desenvolvimento desses traços. E geralmente, todas essas pessoas, então o sociopata, o psicopata, o narcisista, o borderline, eles foram construídos num ambiente onde essas características ou foram externalizadas de uma forma muito intensa ou foram reprimidas. E a forma como ele age com isso, dependendo da sua fraqueza, dessa estrutura emocional, psíquica, vai direcionando ele para um lado ou para o outro. Então, vamos pegar o caso da Eisinhazinha, a mãe da Eisinhazinha, a narcisista. É uma pessoa que se construiu num mundo onde a aparência era fundamental. E vocês podem ter certeza, o mundo, principalmente das mulheres, que entram nesse mundo da aparência, ele é cruel. O mundo onde as mulheres precisam da aparência para conquistar espaço, ele é cruel, em qualquer lugar. Tá? Modelo artista, né? Atriz, modelo de passarela, modelo de qualquer coisa. Ele é cruel porque ele é seletivo demais, ele é excludente demais e algumas têm, como o caso da mãe da Eisinhazinha, momentos de glória que não se mantêm, poucas atingem o momento de glória, o topo, e continuam nele. A grande parte tem um momento de glória e perdem isso, mas o universo já foi construído baseado nisso, na aparência e na visão, na distorção da visão sobre ele, sobre ela. E é desta forma que ela vai começar a lidar com o mundo e com ela mesma. Então, você percebe uma pessoa com uma fraqueza estrutural, psíquica e emocional, é bombardeada, é exposta ao universo selvagem e violento que potencializa ou exclui ou diminui ou tenta eliminar uma característica que ele possui. A forma como se lida depende das relações que ela vai criando. Se esta forma de trabalhar com o mundo e com as pessoas começa a ter sucesso, digamos assim, de uma forma relativa, se compreende que é aquela forma que você tem que continuar agindo com o mundo. Tá? Então, se o meu mundo, o meu universo, que eu comecei a me construir, me direciona para um comportamento violento e a violência passa a ser utilizada contra mim e por mim no meu dia a dia, eu começo a construir uma realidade onde isso faz sentido. Se eu sou construído num mundo onde o ataque social ele é também brutal, onde a tentativa de me destruir emocionalmente, até fisicamente, acontece de forma recorrente, e a minha visão da sociedade, das pessoas,
também é distorcida, eu começo a ver os outros como inimigos e posso, dentro da minha estrutura psicoemocional, me direcionar para uma característica sociopata, por exemplo. Então é importante a gente perceber que esses indivíduos eles não são criados do nada. A sociedade que a gente vive é a grande responsável por isso. Só como eu falei lá no início do vídeo, a grande parte da sociedade finge não ter responsabilidade sobre isso. Gosta de acreditar que são pessoas que brotaram do nada, em geração espontânea. E isso dá tranquilidade, como se não houvesse nenhuma participação, e eles são esses indivíduos que vivem em outra dimensão e ponto final. E não é assim, tá? Então é importante de compreender que todos esses distúrbios, é claro que eles se beneficiam de características inatas do indivíduo, mas o ambiente, o universo que eles convivem, potencializa isso de uma forma que chega um momento que há ruptura. A ruptura na tentativa de se autopreservar como pessoa. Na verdade, a tentativa de preservar, né, da autopreservação da sua psique, só que é uma psique distorcida, que é quebrada e é construída de uma outra forma. Então é importante a gente ter a clareza de que nós, como sociedade, temos grande participação no surgimento e no aumento ou no aparecimento desses indivíduos. Vamos falar como a gente lida com esses indivíduos que possuem essas características. Então, primeiro é identificar, né? Então, eu identifico algumas características que eu falei inicialmente em um indivíduo. Então, ele é narcisista, ele é sociopata, psicopata ou borderline. Mas a grande questão aqui não é só identificar, porque essas pessoas, elas se beneficiam, elas se aproveitam de características nossas, de nossas fraquezas, para que eles possam ter o sucesso que eles buscam. E o que eu estou dizendo com isso? Né? Em todas as histórias que a gente vê de psicopatas, sociopatas, de narcisistas e tudo mais, as pessoas que estão envolvidas na trama e são conduzidas para um tipo de conduta que colocam até a sua própria vida em risco, tem a ver com pessoas enfraquecidas emocionalmente. Pessoas que são envolvidas, sim, pelo comportamento deles, mas também são envolvidas pelo seu próprio comportamento. Então, a grande questão aqui, para você saber lidar com um indivíduo como esse, é ter uma estrutura emocional fortalecida. Porque se você tem uma estrutura emocional fortalecida, o narcisista nunca vai conseguir te manipular. O borderline, com aquele comportamento extremado, nunca vai conseguir atingir você. O psicopata não vai conseguir colocar você dentro daquela história, daquela dimensão que ele construiu. E a mesma coisa com o sociopata. Essas pessoas têm acesso a outras pessoas pela sua fraqueza. Então vou usar mais uma vez o exemplo, esses dois exemplos que coloquei lá no título, da Eicinhazinha e da mulher que envenenou lá o brigadeiro. Da Eicinhazinha, os filhos. Então, a Eicinhazinha, né, e o rapaz, o filho, eles foram manipulados pela mãe para servi-la da maneira que a enaltecia como indivíduo. Então ela cria uma seita onde ela é a Maria. Ela se coloca como um elemento, né, como um personagem central de uma história e elenca quem serão, né, as outras pessoas e qual personalidade eles estão representando. Mas ela como um centro. Se você vê alguns vídeos, né, que agora estão circulando na internet, a preocupação com a aparência dela e a forma como ela trata os filhos como pessoas sem condição
ou pessoas totalmente dependentes do seu poder, se você vê esses vídeos, você fica realmente impressionado. Tem um vídeo lá que ela grava os filhos já dopados, já tinham consumido lá a droga, né, um estado totalmente deplorável, e ela lidando ali com aquilo como se fosse um espetáculo dela. Então, eram os filhos dela. Então, ela se aproveitou da psique dos dois enfraquecida por questões, né, sociais, né, que atravessaram a vida dos dois e, manipulando da sua forma, levou eles a se comportarem daquela forma e entrarem naquele delírio que ela construiu. Então, como lidar com isso? Como se preparar? Como se proteger? É ter uma estrutura emocional e psíquica fortalecida. Então, se você se sente deprimido, se a sua autoestima não é boa, se você tem questões, muito ansioso, tem questões emocionais sérias, você tem que se estruturar, você tem que procurar uma terapia urgente. Porque com certeza você vai se deparar na sua vida, em algum momento, com indivíduos que têm essa característica. Como eu falei, existem milhões de pessoas assim. A gente vê esses casos que eles acabam explodindo aí na mídia, mas existem várias pessoas agindo desta forma por aí. E você vai se deparar com um indivíduo desse. E esse indivíduo, se perceber a sua fraqueza estrutural com relação à sua emoção e à sua psique, ele vai utilizar isso contra você, vai te manipular, vai te levar para situações que podem ser muito perigosas. Então, para aprender a lidar com esse indivíduo, é necessário a construção de uma estrutura emocional forte. Então, se você não tem, se você se vê uma pessoa enfraquecida emocionalmente, rapidamente procure uma ajuda para poder se fortalecer. Fortalecido, essas pessoas não terão acesso. Se você vê as histórias, as pessoas que se deixam levar são pessoas que, pela sua fraqueza, buscam nesses indivíduos algum tipo de complemento, algum tipo de satisfação ou de compensação à sua fraqueza. E não percebem que estão sendo envolvidas, estão sendo conduzidas. E aí sempre tem os motivos clássicos que acabam envolvendo as pessoas. Religião, questões místicas, espirituais, questões relacionadas ao corpo, a dinheiro. Tudo isso serve como base para atacar a fraqueza do indivíduo e conduzi-lo para o interesse dessas pessoas com esses distúrbios. Ok? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Essas características de distúrbios existem aos montes por aí. Nós que se forma, tudo bem, com uma característica inata, mas com total poder da ação da sociedade, das pessoas que fazem parte dela. E para se preservar, para se proteger, é necessário construir uma estrutura emocional forte, robusta e aí sim se proteger, ok? Então nós ficamos por aqui hoje, a gente se vê no próximo vídeo e tenha uma boa noite e fique em paz.